O título da palavra de hoje é plantar e colher. Diga essa palavra. Eu acho que uma das coisas mais frustrantes para alguém que é agricultor, alguém que gosta de jardim, é quando gasta tempo plantando algo, regando algo e não consegue colher, não consegue chegar ao final daquilo que ele tanto trabalhou e ele desejou. Como pastor, muitas vezes atendo pessoas, durante tantos anos tenho atendido pessoas, e às vezes uma das coisas que mais assim, a gente vê a dor no coração da pessoa é quando aquela pessoa se aproxima em lágrimas, dizendo: puxa vida, pastor, onde foi que eu errei? Eu fiz tudo certo e as coisas não deram certo. No final, eu não tive uma boa colheita, não aconteceu do jeito que eu imaginava, não aconteceu do jeito que eu pensava. Geralmente essa pessoa está fazendo uma de duas coisas. Uma, ela está se comparando com alguém que ela está achando que aquela pessoa está se dando bem. E ela olha a performance dela e acha o seguinte: eu estou nos Estados Unidos aqui há 5 anos e fulano está aqui há 4. Veja onde ele está. Então, essa primeira eu quero dizer a você que é uma comparação complicada, porque às vezes a gente olha para alguém por fora e você imagina que essa pessoa está em tal lugar e você não tem ideia exatamente de onde ela está. Por isso que é importante que você se acostume a medir os seus sucessos e também aprender com os seus aparentes fracassos com Deus, não se comparando com outros. Amém, queridos? Mas eu sei que a maior parte, quando fala isso, é porque são pessoas que têm bons projetos, mas não conseguem levar a cabo, não conseguem levar ao fim esse projeto. Caminha, anda, mas quando parece que está... Tem uma expressão brasileira que diz: nadou, nadou e morreu na praia. Então, isso dá uma sensação ruim. A Bíblia não deseja isso. Há um salmo, que é o Salmo capítulo 1, o primeiro salmo, que ele nos dá uma ideia de prosperidade. Eu ressaltei um versículo desse salmo, que é o Salmo 1, versículo 3, a parte B. Diz assim: assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Você pode ler comigo agora? Assim tudo que essas pessoas fazem dá certo. Assim também, é claro. Assim, vamos de novo. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Eu escolhi algumas versões, eu escolhi a NTLH, a Revista Atualizada, a Tradução Brasileira, só para você ter um pouco mais de clareza sobre essa frase. Na NTLH diz assim: assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Na RA, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Na RC diz: e tudo quanto fizer prosperará. Na TB diz: ele leva ao fim tudo quanto empreende. Como eu já disse, o que é que faz uma pessoa ser assim? O mapa está no Salmo capítulo 1, vamos ler. Diz assim: bem-aventurado o homem ou o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que é que esse salmo está tratando? Domingo passado eu preguei sobre o Salmo 91, que é um salmo muito conhecido. Acho que todo mundo conhece o Salmo 91. Amém? E a gente aprendeu aquele lugar secreto, aquele esconderijo do Altíssimo, ali onde o Senhor nos confidencia as estratégias para vencer a vida. Amém? E hoje eu estou pegando outro salmo muito conhecido também, que é o Salmo 1, né? Não sei se eu vou pregar alguns domingos sobre salmos conhecidos, porque pregar sobre salmos conhecidos, por incrível que pareça, é bom. Porque às vezes o salmo, ao ser conhecido popularmente, ele cria certas interpretações populares que não são muito fidedignas, não são muito de acordo com o que a palavra ensina. E geralmente, esses salmos são conhecidos, não é à toa, eles são conhecidos porque são salmos que nos motivam, nos encorajam, nos levam a patamares mais altos. Então, vale a pena pausar, reler, estudar e entender. Você está de acordo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Esse salmo, em geral, ele fala de uma palavra em hebraico que é tisselak. Diga essa palavra, tisselak. Tisselak. Outra vez. Essa palavra, quando a gente traduz, geralmente se traduz por prosperidade.
prosperidade. E aí começa o problema. Por que aí começa o problema? Porque no mundo, e até algumas teologias neocontemporâneas, elas levam a entender essa palavra prosperidade, às vezes de uma maneira equivocada. Muitas vezes a pessoa fala assim, fulano está muito próspero. O que é que ele quer dizer de fato com isso? Está rico, está cheio da mufunfa, está com dinheiro, não é verdade? Então, o que é que a pessoa quer dizer com relação a isso? Que prosperidade é aquela pessoa que é rica. Quando a gente entende essa palavra no hebraico, olha o que ela quer dizer. Ela quer dizer avançar. Avançar, diga avançar. Ela também quer dizer prosperar, diga prosperar. Então, não é só prosperar. Essa palavra tissalá, que ela quer dizer avançar, prosperar, diga progredir. Diga obter sucesso. Diga ser proveitoso. Conduzir a um bom resultado. Veja bem que não há aqui uma ligação direta com finanças, mas há uma ligação direta com projetos bem realizados que no final serão bem sucedidos. Por isso que próspero é aquele que tudo que faz dá certo. Pode ser que vai ter lutas, vai ter vales, vai ter desertos, vai ter montanhas, vai ter mares, vai ter rios, vão ter todas essas coisas. Por quê? Porque faz parte da vida. Pode ser que você seja alguém próspero e a fotografia que se nós tirássemos a fotografia de sua situação atual, não pareceria muito com alguém próspero. Quando Jó era um homem próspero, sim ou não? Jó foi próspero antes da prova. E ele, além de prosperidade, ele também tinha riqueza. Ele enfermou, ele adoeceu, perdeu a riqueza, mas não perdeu a prosperidade, não perdeu sua alma. Ele foi acusado, ele foi batido, mas ele permaneceu sereno, estável, prosperando no seu coração. Jó recebe tudo de volta, e a Bíblia diz que ele recebeu em dobro. Ele continua prosperando. Ele continua prosperando. É isso que eu quero que você entenda. Prosperidade não é uma vida que é um céu de brigadeiro, que nunca tem problema. Prosperidade não é propriamente ser rico. Tem muita gente que é rica e é próspero, mas tem muita gente rica que não é próspero. Tem muita gente que não tem tanto dinheiro e é próspero. E pasmem, tem gente que não tem dinheiro e, além de não ter dinheiro, ainda não é próspero. Aí, barco perdido, bem carregado, né? Ou seja, é um negócio complicado. Então, veja bem, para a gente entender isso. Tem um caminho. O que a gente entende que a palavra fala de prosperidade, de ter uma vida que as coisas dão certo, da vida que eu tenho projetos e chego ao final. Tenho escutado muito uma frase interessante. O problema não é começar bem, é terminar bem. Diga-se, o problema não é começar bem, é terminar bem. A gente não conhece muito as pessoas da história porque começaram bem algo. A gente conhece, a maioria das pessoas que a gente conhece é porque elas conseguiram terminar alguma coisa, chegar ao final. Então, o que nós temos que entender é que o que a palavra de Deus está nos ensinando é um caminho, é um modo de vida. É uma atitude que você toma dentro de você e se diz, eu quero isso. Eu vou começar a andar neste caminhar. Então, quando a gente estuda o Salmo, você detecta 3 coisas que nós não devemos fazer e 5 coisas que nós devemos fazer. Fala assim, 3 não, 5 sim. Vamos primeiro tratar das 3 que eu não devo. A primeira que diz é não andar no conselho dos ímpios. O que é que significa não andar no conselho dos ímpios? Vamos entender. Muitas vezes se foi entendido ímpio como apenas um sinônimo de gentil, ou seja, os hebreus consideravam todos aqueles que não eram hebreus gentios, consequentemente ímpios. A palavra ímpio não é necessariamente alguém que pertence a uma classe ou não pertence a uma classe, ou que frequenta uma igreja ou que não frequenta uma igreja. A palavra ímpio quer dizer uma pessoa que, mesmo frequentando uma igreja ou não, essa pessoa ela domina a sua própria vida. Ele decide os seus próprios desígnios. É uma pessoa que diz, eu me basto, eu resolvo, eu vou resolver as coisas. Eu posso ouvir a igreja, eu posso ouvir mensagens, eu posso ouvir o pastor pregar, eu decido depois se eu quero ou não. Se disser está na Bíblia, está na palavra de Deus, ok, mas não me agrada. Então se torna um ímpio porque se torna uma pessoa independente, uma pessoa que começa a agir e a decidir a vida de acordo com como lhe parece ser boa.
É claro que você vai encontrar uma quantidade maior de ímpios naquelas pessoas que dizem declaradamente, eu não quero nada com Deus. Mas existe também, muitas vezes, ímpios que nem sequer sabem que são ímpios, porque tem um coração ímpio. Então, tudo que você fala sobre igreja, a palavra igreja é eclésia, diga essa palavra. Essa palavra eclésia significa assembleia retirada de um local para fora, a fim de proclamar uma verdade. Então, ele está dizendo que eclésia é um grupo que foi retirado para falar, para proclamar algo. Mas ele mostra um processo. Ele foi retirado de um lugar para fora. Então, isso mostra que o processo de eclésia é um processo de dentro para fora. Repita isso. Então, se eu quero entender o que é, de fato, essa questão de não andar no conselho dos ímpios, não estar com pecadores, não estar com escarnecedores, eu preciso de começar a entender que esse processo nem sempre está lá fora. Às vezes ele começa aqui dentro. A Bíblia diz que o nosso coração está enfermo por causa do pecado. A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo o cura, o sara, porque o controla. Não é porque o transforma de uma maneira definitiva. Jesus nos dá um novo coração, uma nova mente, mas o coração velho, que está na cruz, vez por outra, tenta se levantar. E nós precisamos entender isso. Eu nunca ouvi tanto, talvez por causa da internet, talvez por causa dessa época midiática, eu nunca vi tanto e nunca ouvi tanto, nunca vi pessoas falando e nunca ouvi tanto essas pessoas falando, siga o seu coração. Ora, uma pessoa que tem uma vida que ele segue o coração, significa que ele tem uma vida que ele decide tudo pelas emoções. O que é decidir pelas emoções? Me feriu, eu tomo atitude. Não gostei, tomo atitude. Tenho problemas, tomo atitude. Essa semana eu tive uma experiência peculiar para mim, que eu tive vontade de desistir dela várias vezes. O meu coração dizia, não vai mais, acabou, vai embora. Arranja um advogado e manda resolver isso para você. O meu coração. Você falou, o que é que ele estava atuando? Como ímpio. Ele estava me dando conselhos. Você fala, qual foi a situação, pastor? Eu fui chamado para fazer parte de um júri, eu ia ser jurado, entendeu ou não? Não sei quantos aqui já foram chamados para o júri. Já foram algumas pessoas? Olha aí, você ficou lá ou só foi e depois foi dispensado? Foram dispensados. Alguém ficou lá? Ali ficou. Quantos dias, minha irmã? 5 dias. De que horas a que horas? De 8, teve dia de ir até 10 da noite. Eu pensava nisso e isso me causava pavores, porque eu estou com a agenda muito apertada, tenho muita coisa para fazer, e eu dizia, meu Deus, eu ainda tenho uma rotina de alimentação, depois eu vou contar mais à igreja sobre minha saúde, Deus tem me dado uma saúde nova, eu quero dar graças a Deus por isso, depois eu quero explicar o que Deus tem feito comigo. E isso tem me levado ao controle alimentar, a retirar medicamentos e tomar suplementos. É um negócio meio trabalhoso, não sei se você entende o que eu estou dizendo. Então, eu ficava pensando, meu Deus, eu vou sair daqui, vou lá para o downtown, e eu vou passar o dia todo, de 8 horas até não sei que horas. Eu não sei se eu posso levar uma marmita, se eu não posso, como é que é, aquela agonia tremenda. E o fato é que chegou o dia, né? E um dia antes, eu fiz o que eu pude fazer. Eu fui ao meu médico, peguei lá uma carta com ele, que o irmão aqui da igreja, que é advogado, o Claudinho, disse, pastor, vai lá no teu médico, pega uma carta lá. Eu fui lá, o médico botou 2 frases. Eu disse, que coisa pouca. Eu esperava que você escrevesse uma carta para o juiz dizendo, não permita que esse homem fique aí de maneira nenhuma, esse homem não pode ficar aí. Ele colocou só lá, ele tem um heart condition, não sei o quê, teve um infarto. Pronto. Só assim, bem rapidinho. Eu disse, por que você não botou mais? Porque aqui é proibido abrir o file do cliente. Não é assim. Ele é uma autoridade, se ele me pedir como autoridade, aí eu vou entregando de acordo com isso. Tá bom, eu fui com aquela carta na mão, tive vontade até de não levar. Acordei 5 da manhã, o negócio era às 8. 15 para as 7, entro no meu carro para ir. Aí o meu Waze disse, o trânsito está super lento, vai chegar lá às 7h43. Eu digo, meu Deus, o negócio é às 8, vou para um estacionamento, que eu não sei nem onde é. Mas lá vou eu, paciência.
E a cada hora que eu olhava, o Waze dizia 7h44, e aumentando o meu horário de chegada. 7h45, 7h52 eu consegui chegar, vi lá um estacionamento grande com o nome Juror. Eu digo, é aqui. Entrei, a porta estava fechada, apertei lá, conversei com a moça, disse, olha, eu estou aqui para ir para o Jury Duty. Ela disse, você está no estacionamento errado. O do Jury Duty está atrás de você. Quando eu olhei para trás, meu querido, porque o trânsito estava horroroso. Era um trânsito enorme de um lado e do outro, não era simplesmente dar uma ré e passar para o outro lado. Eu digo, meu Deus, eu vou ter que fazer um giro aqui. E eu tentei dar ré. Vários carros chegaram e entraram atrás de mim e começaram a buzinar. Eu fui mais para frente e disse, ela, por favor, abra só a porta para eu poder passar. Ela disse, eu não tenho como abrir a porta. Nessa hora, uma mulher que estava buzinando, com um carro grande, e o meu carro é baixinho, eu pensei que ela ia passar por cima do meu, mas ela teve misericórdia, ela foi lá e ela abriu a porta. Olhou para mim e abriu a porta. Eu disse, thank you. E eu entrei, e eu estacionei, e ela estacionou do meu lado. Aí eu fui conversar com ela. Eu disse, estou indo para o Jury Duty, eu posso parar aqui? Ela disse, claro que pode, vão guinchar seu carro. Seu carro vai ser guinchado. Eu disse, e como é que eu faço? Ela me ensinou. Rapaz, era uma história. Tem que entrar para cá, entrar para lá, entrar para cá. Resumindo, eu fiz tudo isso e errei. O meu coração dizia assim, porque eu olhava para o relógio, já era 8h10, 8h12, eu digo, é para chegar lá de 8. Quando eu chegar lá, a juíza vai olhar para mim, o juiz, e vai dizer, você está errado. A primeira vez que eu não sabia nem o que era isso, eu digo, meu Deus do céu, eu vou levar uma bronca. Liguei para Claudinho, o que é que eu faço, cara? Porque Claudinho mora ali no Grove, é perto do downtown, e ele falou, pastor, deixa eu ver aqui, ele tinha o papel lá, ele falou, aqui tem outro estacionamento alternativo, coloca esse endereço no Waze. Eu coloquei, vai para lá, eu fui, finalmente cheguei lá, estacionei, saí do carro, estou andando, uma moça estava do lado, uma senhora, ela falou, eu estou indo também para o júri, eu vou com você. Meio do caminho, eu disse, a carta do médico, esqueci, no carro. Ai, Jesus, um calor, suava, 8h25, lá vou eu correndo de volta. Subo as escadas lá, pego lá no carro a carta e volto e vou na direção que a moça tinha me dito que era para ir. Quando eu chego na porta, que eu olhei para o endereço e digo, isso não está certo. Aí tinha um senhor do lado, eu falei, olha, isso aqui não é isso. Ele disse, não, você está de carro, tá? Você pega o carro, você vai não sei para onde, você vai não sei para onde. Eu digo, o carro eu não tiro mais dali de jeito nenhum. Não tem um Uber, um negócio que a gente pega aqui. Ele falou, olha aqui na sua frente, tem um Metro Rail. Eu nem sabia que Miami tinha Metro Rail, e tem, é bom, viu? É bonito o negócio, é quase uma Nova York. Aí eu só sei que ele ensinou, você está no Government Center, você tem que ir para o Civic Center. Aí lá vou eu atravessar aquilo tudo, o negócio é grande. Fui chegar lá, conversar com uma pessoa, conversar com outra. Tinha umas caixinhas, digo, não sei fazer isso. Aí fui conversar com uma pessoa lá, a pessoa disse, onde é que você vai? Tenha calma. Eu digo, eu estou em tal. Aí ela me vendeu. Pronto. Queridos, para encurtar a história, peguei metrô, fui para um lado, fui para outro, 9h20 eu cheguei lá. O meu coração dizia o seguinte, você é uma pessoa enferma, vá para casa, você precisa descansar urgente, ligue para Claudinho e diga, Claudinho, você é meu filho, então você arranja um bom advogado que explique por que é que eu faltei, conte toda a história e tal. Mas havia dentro de mim outra voz que dizia, eu sou contigo, tenha paz, tenha calma, e a gente vai resolver isso. E eu resolvi ouvir essa voz, que, por incrível que pareça, nesta hora ela era baixa, era baixinha no meu ouvido. A outra era alta. E quando eu chego naquele lugar, todo mundo que eu falei na rua tinha sido relativamente amável, afável. A pessoa que me atendeu não era muito afável. Ela era dura comigo. Aí ela falou comigo, eu comecei a falar, ela olhou e falou assim, levanta a mão. Eu, tá, levantei a mão. Ela disse um bocado de coisa lá, tal, eu prometo que eu vou fazer, que eu não sei o que lá, e eu tal. Ela, ok, pode baixar a mão, baixei a mão. Aí eu disse, olha, eu tenho um problema no coração. Eu disse, o que você quer dizer? Eu estou com uma carta do médico. Ela falou, meu Deus, isso era para você ter mandado para chegar aqui pelo menos 8 dias antes. Eu disse, quer dizer que a carta não vai servir de nada? Ela disse, me dê a carta. Aí pegou a carta, olhou, grampeou lá no negócio, me deu um papel, eu disse, vai preencher. Aí eu fui preencher, ele disse, inside, não é aqui não, pô, você vai lá para dentro. Aí eu disse, está certo, muito obrigado pela sua gentileza. Cheguei numa sala, era gente pra caramba, não tinha lugar, fui lá para o canto, fui o último
mas sentar lá não sei aonde. Aí sentei com um senhor americano, com uma menina também americana. Aí começamos a conversar. Daqui a pouco a menina saiu, voltou com um voucher. Eu digo, o que é isso? Ela disse, isso aqui é do estacionamento, você pega lá para não pagar. Aí eu disse, então eu vou lá. Aí fui lá na porta conversar. A mulher, que era um pouco conflitiva, estava ocupada, graças a Deus. Me atendeu uma moça muito legal, conversou comigo, eu mostrei. Quando ela ia me dar o voucher, ela falou, você está no estacionamento errado. Esse estacionamento você vai ter que pagar do seu bolso. E é caro. Ela disse, é caro pra caramba. Ela disse, por que o senhor não vai lá? Eu disse, é longe, eu acabei de vir. Disse, como é que o senhor veio? Eu digo, eu vim a pé de metrô. Ela disse assim, meu Deus. Eu digo, eu tenho inclusive um problema de coração, minha carta está aí. Aí ela disse, eu sei, mas eu não vou poder fazer nada. Eu voltei para o meu lugar. Eu digo, o que é que eu faço para sair daqui, meu Deus? E eu lá, e o rapaz estava do lado, o senhor me consolava, ele falava assim, tenha calma, isso é um dia longo. Tenha calma, isso é um dia longo. Essa voz eu escutava como sendo uma voz de Deus. A do meu coração dizia, desista, é outra coisa. Você fala, por quê? Porque a Bíblia diz que o coração é corrupto. Ele é desesperadamente corrupto. Quem é que pode conhecê-lo? Ele me convence a fazer as coisas mais confortáveis para mim, me dando certeza absoluta que eu estou fazendo a coisa certa. E eu fiquei ali orando, aí chegou a juíza, Your Honor. Aí ela fez várias perguntas, quem aqui é do Deide? E ela estava bem-humorada. Quem aqui não vive no Deide? Aí a pessoa disse, eu não vivo. Aí dizia o nome do lugar. Ela, isso é Deide, aí não sei o quê e tal. E o povo ria porque a pessoa errou lá e tal, ok. Ela disse, agora eu vou fazer minha última pergunta, que para mim é a favorita. Quem aqui não fala bem inglês? Aí umas 4 ou 5 pessoas levantaram a mão. Ela falou, se você não fala bem inglês, como é que você consegue entender eu lhe perguntando que você não fala inglês? Aí eu disse, não, isso não pode ficar assim não. Me levantei. Eu estava lá, não sei aonde, fiz a curva, cheguei na esquina, olhei para a juíza, levantei a mão. Aí o povo tudo olhou para mim. Ela olhou para mim e falou, o senhor quer falar comigo? Eu fui me aproximando para falar baixo. Aí eu disse, olha, é o seguinte, eu estou aqui para dizer que eu falo inglês, entendo inglês. Eu temo que não consiga entender inglês suficientemente bem para julgar uma pessoa. Isso me preocupa. Ela começou a fazer pergunta em inglês, alto, para todo mundo ver, e eu respondendo. E ela perguntava, e depois ela falava uma coisa, eu falava. Ela disse assim, para mim você fala inglês muito bem, perfeito, está ótimo. Eu digo, pronto, acabou a última ficha. Quando eu me virei, eu me deparei com uma polícia. Eu acho que ele joga basquete, eu tenho impressão. Ele falou assim, follow me, que traduzindo quer dizer, siga-me. Eu disse, mas eu não tenho nenhum assunto para conversar com o senhor. E aí nós fomos, voltamos para aquela sala lá de entrada, ele chegou para mim e me deu um batido. Ele falou assim, você não pode se aproximar da juíza dessa maneira. Eu disse, mas é minha primeira vez aqui. Ele falou, se é sua primeira vez, está ok, não faça isso de novo. Aí eu pedindo perdão a ele, aí ele olhou para uma pessoa assim, não me deu mais atenção, depois falou, estão te chamando. Aí eu olhei, era aquela senhora que não era muito legal, a moça que era legal, e no meio tinha uma pessoa. A pessoa me chamou, me perguntou meu nome, perguntou o que é que eu tinha, de problema de saúde, eu disse, aí eu notei que ele estava com a minha carta na mão. E eu escutei uma frase assim, you can go. Você pode ir. Aí eu perguntei, can I go? Ou seja, eu posso ir? Eles, pode. Eu disse, ok. Eu disfarcei para caramba, para não demonstrar alegria. Eu digo, oh, que tristeza, mas eu irei. E quando eu saí dali, eu liguei para a Rosana, eu liguei para o Claudinho, liguei para as pessoas, dizendo, estou indo para casa, vou descansar, estou muito cansado. Lá vou eu fazer tudo de volta e tal. Mas o que você fala, o que você quer falar com isso? É um exemplo muito bobo, muito simples, que eu estou contando a vocês com certa dose de humor. Mas é quantas vezes na vida a gente não toma decisões equivocadas porque a gente escuta as nossas emoções, o nosso coração. E é mais grave porque isso vai entrando como se fosse um padrão na nossa vida. E quando coisas mais sérias acontecem, às vezes a gente decide pelo coração. Eu tenho visto pessoas acabar com casamento por causa de sentimentos. Eu tenho visto pessoas quebrarem alianças antigas com parceiros, com companheiros, até de vida espiritual, por causa de sentimentos. Olha o que diz a palavra em Jeremias 7:24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. O que é que significa próprios conselhos? Conselhos que estão aonde?
no meu coração, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Aqui está dizendo, quando a gente se volta para esse ímpio, a gente nunca vai andar para frente, a gente vai andar para trás. Eu coloquei outra versão para a gente entender melhor. Diz assim: mas eles não me deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo que o seu coração teimoso e mal queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado para não fazer. Amém, queridos? Segunda coisa, não me deter no caminho dos pecadores. Então, agora já sai de mim e agora começa a ter a ver com o outro. Ele está dizendo que existem pessoas que não temem a Deus, que pecam, mesmo que sejam religiosas ou não. Como é que elas pecam, pastor? Elas quebram princípios bíblicos. A Bíblia diz, por exemplo, não minta, ela mente. A Bíblia diz, por exemplo, não fale mal uns dos outros, ela fala mal do outro. A Bíblia diz tantas coisas, ame sua esposa, ele não ama. A Bíblia diz, honre seu esposo, se submeta a ele, ela não faz. Então, é uma pessoa que começa a ter uma vida, eu não estou falando de pessoas que falham, porque todos nós falhamos. Eu sou o que mais falha de vocês aqui, eu não estou falando sobre falhas eventuais, eu estou falando sobre pessoas que assumem um modo de viver fora das Escrituras. É claro que a maioria dessas pessoas estão declarando com a sua boca, declaradamente, eu não quero Deus, eu não quero Jesus. Mas nem todas declaram, mas atua como tal. Qual é o problema? O problema é que algumas pessoas dessas, às vezes utilizando o crédito, utilizando uma alavancagem, utilizando situações, ou até dinheiro lícito ou ilícito, começa a ter uma vida muito bonita. No Salmo 73, que eu não trago para vocês aqui, mas se vocês quiserem anotar para ler em casa, vocês leiam, o salmista diz assim: quanto a mim, eu quase tropecei, porque eu tive inveja dos homens ímpios que prosperam sem Deus. Ele estava dizendo assim, eu comecei a olhar para homens que não têm Deus e eles prosperam, e aquilo foi me enfermando. Eu comecei a dizer, cara, eu ando com Deus e esse cara não anda com Deus, e ele está melhor do que eu. E muitas vezes nós que somos cristãos corremos nesse risco de começar a imitar esse tipo de padrão. Quando eu leio isso aqui, para mim está dizendo assim, não imite o modelo deles. Diga assim, não imite o modelo deles. 3 João 1,11 diz, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quem está falando isso não sou eu, é a palavra. Amém, queridos? E a palavra está dizendo uma coisa importante. Não imite o que é mal, mas imite o que é bom. Aqui tem duas coisas para a gente entender. A primeira é que eu tenho que escolher não estar com inveja, colocando como um padrão na minha vida pessoas que, mesmo que sejam celebridades, não importa, prosperam sem Deus. Eu vou fazer meu casamento, eu vou olhar para os casamentos que estão acontecendo agora em Hollywood para ver qual é a melhor coisa que tem. Eu lhe aconselho a não olhar muito para isso. Aqueles casamentos têm prazo de duração. Eles costumam, com poucos meses, com poucos anos, se acabar. Não é a festa que eles fazem que vai garantir, não é o tanto que eles gastam naquele dia que vai garantir um casamento longevo. É outra coisa. Sabe, queridos? E aqui está dizendo uma coisa importante. Aqui está assim, não imite e imite. Diga, não imite e imite. O que é que a Bíblia está considerando uma coisa comum? É que nós somos seres que imitamos. É normal. Tem gente que fala, eu não imito ninguém. Não, o problema não é não imitar ninguém, que sempre a gente vai imitar alguém. O problema é quem você busca como modelo para você poder imitar. Amém, queridos? Terceiro ponto. Não me assentar na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? Escarnecedor é aquela pessoa que chega a brincar com as coisas de Deus. É aquela pessoa que resolve fritar a vida de um irmão fazendo um churrasco, dizendo piadas, dizendo um monte de coisa. É um escárnio. Jesus foi escarnecido quando ele estava na cruz. Não apenas foi crucificado, ele foi escarnecido, ele sofreu escárnio, zombaria. Está aí, salvou a tantos porque não salva a você mesmo. Isso é um escárnio. Você entende o que eu estou falando? Ele está dizendo o seguinte, você vai encontrar essas pessoas por aí, eu vou encontrar essas pessoas por aí. E eu vou amá-las e eu vou tentar levar a palavra de Cristo, porque Deus transforma até essas pessoas. Você crê nisso? Mas ele está dizendo assim, olha, preste atenção, não se assente. O que é que significa se assentar?
é andar com, é compartilhar, é gastar tempo permitindo que essa pessoa, pouco a pouco, venha lhe contaminar. Salmo 26 diz assim: eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Eu não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Quem está falando isso é a palavra. Ele está dizendo assim: eu tomei uma decisão. E qual é a decisão? Se for para falar de Cristo, eu falo para qualquer um. Se for para abraçar, eu abraço qualquer um. Se for para amar, eu amo qualquer um. Agora, se for para andar na companhia, gastar tempo, ouvir, falar, sorrir, compartilhar, eu decidi que eu não vou fazer isso com aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis. As más conversações, o que é que fazem, igreja? Corrompem os bons costumes. Vimos as 3 que não é para fazer. Agora vamos ver 5 que a gente deve fazer. Está pronto? Primeira, ter prazer na lei do Senhor. Ter prazer. A palavra diz. E ele tem prazer na lei do Senhor. Qual é a diferença aqui? A prosperidade verdadeira passa por amar a palavra. É ler e obedecer com prazer. O salmista dizia: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei das tuas palavras. Veja que aqui tem 2 coisas, prazer e fazer. Diga prazer e fazer. O que é que ele quer dizer com relação a isso? Deixa eu experimentar aqui a escada nova, ver se está boa, tá bacana. Está conseguindo levantar 215 pontos. Então veja bem, queridos, o que eu quero falar para vocês. O que é que de fato a palavra de Deus está dizendo? Ele está dizendo, ensinando a você e a mim a sequência correta. Diga assim: prazer. Fazer. Imagine você o seguinte: eu vou fazer um negócio com o Sam. E ele diz: pastor, aqui tem um contrato. Você vai pegar um carro novo. Eu não assino o contrato e não me deixo levar pelo prazer até que eu saiba o que é que eu tenho que fazer. Eu vou dizer: Sam, com licença, eu vou ler aquele contrato. Tem as letras miudinhas, eu não vou conseguir ler, mas eu vou dizer: por favor, me revele, e Sam vai me revelar. Amém? Então, depois que leio, depois que sei, depois que concordo, eu assino e eu terei prazer em fazer. Compreende o que eu estou falando, sim ou não? Eu entendo primeiro, busco primeiro e só vou fazer depois. Com o povo de Deus, não funciona assim. Preste atenção. Quando Moisés veio com a lei, e ele trouxe as tábuas da lei, depois que houve aquela confusão, estava com o bezerro de ouro, ele foi uma segunda vez, e quando ele trouxe, finalmente teve um grupo que falou assim: nós recebemos essa palavra e nós faremos. Eles estavam dizendo assim: a gente nem sabe o que está escrito aí, mas nós estamos dizendo que recebemos com prazer. E à medida que a gente for tomando conhecimento, se tiver um preço, se for caro, se for difícil, esse prazer nos alimentará a cumprir o que está escrito aí. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Ele está dizendo o seguinte: como é que funciona com o Senhor? Eu não conheço toda a Bíblia, pastor, eu me converti agora, mas o que eu conheci transformou a minha vida. Eu estou cheio de gozo, estou cheio de Jesus. Então eu preciso aprender a amar a palavra. Então eu amo a palavra porque eu sei que tudo que Deus tem para mim é bom. Repete isso com amor. Diga assim: tudo que Deus tem para mim é bom. Diga assim: seus mandamentos são bons. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Então, o que nós temos que aprender com essa parte aqui é uma coisa diferente. Muitas vezes eu tenho que dizer assim: me fala primeiro, para ver se eu gosto. Se eu gostar, eu vou te dizer se eu vou fazer ou não. Ele está dizendo que essa atitude, mesmo que seja correta para tudo que você faz na vida, quando a gente começa a caminhar com Deus, ela impede o caminho da prosperidade. Você fala: e por quê? Porque a Bíblia é um livro longo, porque existe muita coisa para aprender, e ela funciona diferente. Ela funciona quando eu tenho um coração discipulável, um coração aberto, um coração que, à medida que eu aprendo, aquilo me enche de gozo mais ainda, e eu começo a obedecer o que está escrito. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, depois que eu tenho prazer, eu agora preciso o quê? Conhecer. Para depois o quê? Fazer. Diga: prazer, conhecer, fazer. Como é que eu vou conhecer? Conhecer não basta você vir aqui no domingo e escutar um pastor falar com você. É preciso que você se aprofunde nas Escrituras.
A palavra de Deus chama um certo grupo, uma certa igreja de uma cidade chamada Bereia, de nobres. Diz assim, os da Bereia são mais nobres. Por quê? Porque eles escutam a palavra. E depois eles vão olhar na Bíblia se de fato é como pregam. Por isso que aqui nós entregamos a você um boletim. Deixamos a nossa mensagem gravada no YouTube, no Vida com Vida News, na nossa página, vidacomvida.com, para que você tenha acesso, para que você escute de novo, para que você observe. E se o pastor que pregou se equivocou, na nossa igreja é permitido, você é animado a chegar para o pastor e investir na vida dele, dizer, pastor, sua mensagem foi uma bênção, mas esse pedaço aqui está meio complicado. Pode ser que um pastor aqui, naquela alegria tremenda, disse, e Judas foi e se crucificou. Você vai dizer, olha, Judas não se crucificou, ele se enforcou, né? Então, outra coisa. Então, pode acontecer, né? Tem gente que crucifica Tiradentes, tem de tudo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a pessoa pode se equivocar e você tem como chegar lá e consertar. Amém? Para isso, eu tenho que ter desejo de conhecer. Diga assim, primeiro prazer. Eu tenho prazer de ouvir Deus, eu tenho prazer, fala assim, eu quero escutar. Mas agora que Deus falou, através da palavra, eu quero conhecer. Então, como é que eu faço isso? Na sua lei, meditar de dia e de noite. Por quê? Quero aqui parafrasear um pastor da Califórnia chamado Rick Warren. Ele é autor daquele livro Uma Vida com Propósito, onde ele faz uma pergunta, ele diz, você sabe por que a gente demora tanto a aprender? E ele responde, é porque nós demoramos muito a desaprender. Então, a gente chega para andar com Jesus e a gente diz, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu nunca vou mudar. É aquela coisa de complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim, Gabriela, entendeu? Então, essa coisa precisa ser retirada de nós. Nós precisamos romper com isso, porque não haverá prosperidade com a mente tomada por sentimentos de derrotas. É preciso transformar nossas mentes através da meditação da palavra. João 15,3 diz assim, vós já estáis limpos. Limpos por onde, queridos? Pela palavra, é a palavra que limpa, é a Bíblia que vai limpando meus maus pensamentos, pensamentos negativos. Às vezes eu ouço uma má notícia. Hoje eu estava com a minha esposa de manhã orando, aí Deus deu uma palavra de conforto a gente, aquela palavra nos limpou. Aqui diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Salmo 119:11, o salmista está enfrentando um problema, que é quando o jovem que quer seguir a Deus, e ele tem uma luta entre seguir a Deus e seguir os seus hormônios, porque os hormônios estão à flor da pele. E ele faz uma pergunta, ele diz, como é que pode o jovem guardar puro o seu caminho? Esse negócio é difícil demais. Né? Imagina, Davi que escreveu o Salmo, imagina que ele olhava e dizia assim, o negócio está perdido aqui, hoje em dia, em Jerusalém. Antigamente as moças se vestiam com compostura, hoje a gente olha e vê a canela dela. A moça deixa metade do braço de fora. Isso é um absurdo. Quem é que pode suportar um negócio desse? Eu fico pensando, imagina trazer o pobre do Davi hoje e botar ele lá em South Beach. Aí ele diz, como é que dá para aguentar isso? Aí ele dá uma explicação pelo Espírito Santo que serve para qualquer época. Olha o que é que diz. Eu guardo. A palavra guardar, em espanhol, é atesourar. É como quem guarda um tesouro. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, o que vai me salvar de tudo isso é o princípio da meditação. E como é que é o princípio da meditação? Diga assim, ler, reler, buscar, entender, memorizar, declarar nos momentos de luta. Vamos de novo, diga assim, ler, reler, buscar, entender, memorizar, declarar nos momentos de luta. Isso, querido, abre os nossos olhos espirituais. Salmo 119:18 diz, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas de onde? Da tua lei. O salmista começa a ler a palavra, começa a memorizar a palavra, começa a meditar na palavra, começa a ter prazer nisso, de dia e de noite, e ele começa a ser alimentado, e ele vê que isso dá forças para ele, ele vê que isso possibilita que ele vença gigantes, ele vê que às vezes vem pensamentos negativos, pensamentos que colocam ele para baixo, e aí vem aquele salmo, vem aquela palavra de Deus, vem aquele texto da palavra que levanta ele,
que faz ele andar altaneiramente. Então ele diz, puxa vida, então eu quero agora que o Senhor abra os meus olhos, para que eu veja mais. Tem muitas maravilhas na tua lei, que às vezes eu leio e passa despercebido. Então o que é que significa isso? Você quer prosperar? Sim ou não? Sim ou não? Tem duas pessoas aqui. Querido, para prosperar, você tem que falar com aquele que conhece a prosperidade, que se chama Deus. E Ele te deu uma carta de amor. Nós, como pais, precisamos ensinar nossos filhos a amarem ler a Bíblia em casa. Como é que eu vou fazer isso? Leia com eles. Pega uma versão infantil. Ensina seu filho o gosto pela leitura. Eu sei que ele lê virtualmente, mas também, vez por outra, pega um livro para ele sentir o cheiro do papel. Coloca a Bíblia. Coloca bons livros da palavra de Deus, de gente séria, que escreveu coisas boas da palavra de Deus. Isso vai nos ensinar a nos alimentar de coisas que vêm do alto. Você entende o que eu estou falando? Diga, eu entendo. Então, depois que eu tenho prazer na palavra, depois que agora eu começo a memorizar e eu começo a receber tudo isso, eu quero fazer. Amém? Mas antes de você fazer, você tem que entender o seguinte: você tem que deixar essa palavra lhe transformar. Você tem que deixar essa palavra fazer você crescer. A palavra de Deus vai fazer você crescer. Diga assim: a palavra me faz crescer. E há um processo no crescimento. Ele aqui vai utilizar um termo, uma coisa agrícola, que é uma árvore. Uma árvore, para crescer, ela tem fases. Tem um plantio, o regar, e ela vai crescendo. Uma coisa importante é você não ficar mexendo na árvore, tirando de um canto para outro. Toda vez que você tira uma árvore de um lugar, perde raízes. Ela vai chegar no outro canto, ela vai ter que começar de novo esse processo. E aqui diz, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Então a gente tem que entender duas coisas. Não pode existir a prosperidade verdadeira sem criar raízes. E a segunda coisa, a gente precisa ter certeza que estamos plantados no lugar certo. O que é que significa o lugar certo? É um lugar que não tem problemas? Não. Veja o que diz Jeremias 17:8. Ele será como uma árvore plantada junto a boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o quê? O calor. Porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Vamos entender esse versículo, igreja? É tão importante. Você quer entender? Está firme para entender? Olha o que está dizendo aqui. Ele está dizendo que, primeiro, é uma árvore plantada. E ela é plantada onde? Junto a boas águas. Lugares que vocês podem ver que a água vem do trono de Deus. Amém? Mas ele diz o seguinte, que ela não só é plantada, como ela estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, ela quer mais. Diga, ela quer mais. Diga. Aí ele diz o seguinte, chega o calor. E quando chega o calor, ela não fica toda afligida, porque chegou o calor. Uau, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não seria plantada nesse lugar. Não, porque isso faz parte da vida. Isso não anula o fato dela estar plantada no lugar de boas águas. Apenas existe uma estação onde tem calor. E diz mais, ela não sofre de ansiedade durante o ano da seca. Ou seja, mesmo no lugar de boas águas, também sofre períodos de seca. Mas essa árvore aqui está dizendo que mesmo nesta época dá o seu fruto. E por que ela dá o seu fruto? Porque ela tem prazer na lei do Senhor. Porque ela conhece a lei do Senhor. Porque ela medita na lei do Senhor dia e noite. E isso permite que ela tome decisões não pelo seu coração, mas pelo coração de Deus. Pergunta que está lá, você está entendendo? Você está entendendo? Amém? Aí agora é a hora de fazer. Diga, vamos fazer? Fazer significa frutificar. Ele diz, e essa árvore dá o seu fruto na estação própria. Dá uma palavra de ânimo a quem está ao seu lado. Fala assim, você é frutífero, diga. Vai frutificar mais ainda. Sabe, queridos, é muito importante frutificar. Amém? Olha, deixa eu contar um segredo para vocês. Não vá se decepcionar comigo por causa disso, não.
A maioria sabe, mas quem não sabe, está chegando agora aqui, eu vou contar uma coisa, você vai dizer, meu Deus, me decepcionei com esse pastor. Aqui, alguns anos atrás, houve uma febre de motocicleta. Então, sei lá, a gente chegou a uma época de ter, não sei se 20 motocicletas. Essas motocicletas chopper. Todo mundo lá. Eu comprei uma moto, 1.800 cilindradas, moto grande. E vários irmãos compraram. Hoje tem alguns remanescentes. Acho que Liliu tem uma moto dessa, não tem, Liliu? O Nelton tem uma moto, não tem, Nelton? 2, né? Verdade? O Tarcísio tem uma moto, tem vários aí que tem moto. E eu tenho a minha moto. Só que eu tive problemas aí, comecei a tomar um negócio para o coração, que meu sangue ficava ralo, era difícil coagular. Então, minha esposa tinha receio que eu levasse um tombo, cortasse e eu morresse por hemorragia. E eu fiquei um tempo sem andar de motocicleta. Não sei se Habib está aqui hoje. Cadê Habib? Levanta a mão, Habib. Olha aí. Aí Habib disse, vamos dar uma volta de motocicleta? Eu digo, vamos embora. Peguei, fui ligar a moto. Teco, teco, teco. Nada. Digo, mas a bateria está nova. Compramos bateria, botamos bateria. E Liliu já tinha feito, algum tempo atrás, um tune-up nessa moto bacana. Não foi, Liliu, naquele tempo? Mas eu deixei parada. Diga assim, a moto não estava dando fruto, diga. Aí, quando eu fui andar com o Habib, a moto, nada. Para encurtar a história, teve que ser rebocada, foi levado, o cara ajeitou, a moto está boa agora. Aí o cara voltou para mim, olhou para mim, o mecânico, de um jeito mais assim, suave de ser. Ele disse, você gosta de motocicleta? Eu disse, gosto. Ande. A moto é para andar. Com amor, olho para o seu lado, para a pessoa que está ao seu lado, e fala assim, eu gosto tanto de você. Ande. Dê fruto. Se a gente para, querido, começa a enferrujar. Você está entendendo ou não? A gente começa a enferrujar, a gente pega o dom que Deus nos deu, pega o talento que Deus nos deu, a gente engaveta. Parar por um tempo para orar, um tempo sabático, é saudável. Mas tem que ter tempo para começar e tempo para terminar. Porque a pessoa, quando para, é como os hebreus diziam, nós penduramos as nossas harpas nas árvores. O que é que significa essa expressão poética? Nós não estamos mais tocando. Ora, eu toco violão, guitarra desde meus 11 anos, 12 anos, nem lembro direito. Fui para conservatório, estudei e toquei a minha vida inteira. A minha vida inteira eu toquei. Aqui é tanta gente tocando que eu lá em casa tenho 2 ou 3 violões. Agora mesmo eu comprei um ukulele, né? Estou lá. Aí a minha esposa está me dizendo, vai de novo, vai que é tua. Quando eu voltei, eu que sempre toquei e tal, os meus dedos, eu mandava, mas eles estavam rebeldes, eles não obedeciam. Você fala, por quê? Porque eles estavam sem dar fruto. Você diz, como é que você resolve isso, pastor? Tocando. Todo dia toca. Agora eu já estou pensando que sei tocar de novo, entendeu? Aí já comprei até um outro instrumento, que não é nem o outro, para aprender o outro instrumento, já estou trocando, já estou fazendo. E a minha plateia, que é a minha esposa, é muito bom, porque ela toda hora está ótimo, está incrível, mas como você toca? E eu estou tocando. Amém, queridos? Porque, veja qual é o problema, como é grave. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7,19. Toda árvore que não dá bom fruto, o que é que acontece? Corta-se e lança-se no fogo. E aí, Lucas, aqui 13, 7, dá uma explicação. Ele diz que... Ah, tem área aqui também, né? Olha aí. Glória a Deus. Tem o Senhor e os anjos dele todinho escutando. É brincadeira ser casado com uma mulher desse jeito, meu filho? Olha aí. Há uma situação que o homem tem uma videira e ele se aproxima e ela não dá fruto. O outro ano se aproxima e ela não dá fruto. O outro ano se aproxima e ela não dá fruto. E o proprietário diz, essa árvore só está ocupando espaço. Vamos tirar ela e colocar outra. E aqui é o versículo que eu tenho para vocês. Diz assim, ó, Lucas 13:17. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venham procurar fruto nesta figueira e não o acho. Eu falei que era videira, mas é figueira. Vamos consertar aqui. Meus conhecimentos agrícolas não são lá
essa coisa, mas da Bíblia, graças a Deus, está dando para quebrar o galho. Amém? Eis que há 3 anos vinham procurar fruto nessa figueira e não o acho. O que é que ele diz? Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. É uma pergunta. Quem conhece a história sabe que esse agricultor fica na brecha por ela. Fala, me dá mais um ano, me dá mais um ano. Me dá mais um ano. Diz a quem está do seu lado, me dá mais um ano. E sabe o que é que ele diz? Ele falou assim, eu vou fofar a terra que está ao redor. Eu vou adubar, diga adubar. Vou regar todo dia. Me dá um ano, que com um ano ela vai dar fruto. Porque se ela não der fruto com um ano, você pode cortar. Mas ele tinha aquela convicção que o que tinha faltado para ela dar fruto era o quê? Era cuidado. Cuidado. Pode ser que você que está me ouvindo esteja se sentindo frutífero. E eu quero lhe animar que você siga dando frutos. Porque é esta sequência de ter prazer na lei do Senhor, de meditar nela, de caminhar nela com prazer, de ser plantado junto a ribeiros de água, ser firme, ser alguém com compromissos, com pactos, que não oscilam por causa das coisas da vida, porque a vida tem coisas. Tem idades, tem estações, tem épocas, tem tudo. E nós precisamos ser esse povo que fazemos as nossas alianças, os nossos compromissos baseados na palavra e não em emoções, não por vista. E quando a gente faz tudo isso, isso nos leva a frutificar. Amém, queridos? Se você hoje está me ouvindo e você está dizendo assim, puxa, pastor, eu acho que eu não estou frutificando. Tem tempo. Fala você para você mesmo assim, Senhor, me dá um ano. Eu vou ter prazer na tua palavra, eu vou meditar na tua palavra, eu vou tirar um tempinho todo dia para regar essa árvore, eu vou tirar um tempo todo dia para estar contigo, para deixar que o teu Espírito Santo me encha, para que ele lave meu coração, para que ele sare minhas mágoas, minhas feridas, para que ele me cure, para que ele me faça ser frutífero. Amém, queridos? Último ponto, esperar a estação própria. Talvez aqui seja o ponto que muitos perdem a bênção, já liberada. É porque não tem paciência e não espera. Como eu estou dizendo a vocês, eu não sou uma pessoa muito de plantas, mas as pessoas aqui são. Minha esposa ela faz jardim, vários irmãos fazem jardim. Teve um irmão que um tempo atrás me deu uma mangueira, eu plantei. Quando a gente fez uma reforma, a mangueira não resistiu, ela não conseguiu. A gente tirou, olha a história, tiramos ela de um lugar e colocamos no outro. Isso foi fatal para ela, né? E eu tive que dizer isso para o irmão, que ele me deu essa mangueira com muito carinho. Mas eu digo a vocês que, em um certo momento, depois de 3 anos que ele me deu, eu não via aquela mangueira com muita esperança. Ela olhava para mim, eu olhava para ela, mas eu dizia assim, cadê você? Então, eu conversei com ele e eu falei, quando é que a mangueira cresce e começa a dar fruto? Ele disse, pastor, são 8 anos. Eu digo, quando? 8 anos. Eu digo, meu Deus do céu, como é que a gente vai comer manga? Ele diz assim, não, o senhor come manga, o senhor já vai no supermercado, tem manga lá? Tem. É porque alguém plantou e esperou 8 anos. Depois que ela dá a primeira safra com 8 anos, aí ela não para mais. Então, sabe, queridos, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua família, Deus tem um propósito para o seu ministério. Pode ser que você esteja dizendo assim, mas está demorando, pastor. Calma. Paciência. Paciência. Muitas vezes a gente começa a orar ao Senhor, diz, eu vou orar uma semana e depois eu paro. Olha, Daniel começou a orar a Deus, não tinha um prazo para orar. Ele estava orando, jejuando, rasgando seu coração. Demorou 21 dias. Podia ter demorado 22, 28, 30. Ele estava orando, ele queria cura. Ele queria saber do Senhor, Senhor, o que está acontecendo? O que está rolando aqui? Eu me sinto angustiado. Eu quero revelação. E quando o anjo chega com revelação, ele diz, Daniel, você é um homem amado, Deus te ama muito. No primeiro dia que você começou a orar, ele liberou a bênção, ele respondeu. Mas ao chegar aqui, o príncipe da Pérsia me ofereceu resistência. Então Miguel veio, o ator, e eu pude passar. Ele estava citando para Daniel que existe uma luta espiritual. Às vezes sua bênção já está liberada, mas ela está presa. E aí, muitas vezes, você imagina se o Daniel, com 20 dias, falasse, já chega, já orei muito, já. Quando o anjo ia dar meia volta e voltar. Porque ele tinha desistido daquilo. Você tem desistido daquilo que Deus tem para você? Você tem desistido por causa da seca, por causa do calor? Você tem desistido
Deus tem algo para você fortíssimo. Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você seja próspero. Deus quer levantar teu ministério, Deus quer levantar a tua vida. Salmos 41 diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Miqueias 7,7 diz: eu, porém, esperarei no Senhor. Eu esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Coloca a mãozinha no seu coração, diga assim: eu espero no Senhor e Ele me ouvirá. Sabe, queridos, o resultado disso é que você será frutífero. As folhas não vão cair. Tudo que você fizer vai dar certo. E espere, na estação própria, os frutos chegarão. Amém? Fique de pé, deixa eu orar por você. Quero orar por todos vocês, mas em especial quero orar por aqueles que, por algum motivo, têm achado ou estava um pouco cansado, dizendo: puxa, Senhor, eu espero e não vem, ou diz: puxa, eu começo e não termino. E hoje Deus tocou o teu coração e você está animado, e você está dizendo: não, não vai ser assim, eu vou dar fruto, eu vou me levantar, eu tenho entregando isso ao Senhor. Ou se durante a palavra outros itens tocaram o teu coração, se o Espírito Santo tocou o seu coração, eu queria orar por você. Então, se você pode, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Não demore muito, que a gente ainda vai ouvir um testemunho poderoso hoje aqui de uma irmã que Deus tem curado a vida dela. Pode vir, venha, 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 venha. Diz que a minha fé é provada. Podem vir, você que Deus tocou, venha para cá. Chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, as montanhas e vales, desertos e mares, que eu atravesso, me levam pra perto. Levante sua mão assim e declare isso: minhas provações não são maiores que meu Deus. Diga: eu não vou desistir de caminhar. Se vierem lutas, diga: Deus vai me levar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar. Aqui na frente muitas irmãs, temos um irmão. Você que está aí, você sente de Deus a vontade de apoiar essa irmã, apoiar esses irmãos. Eu queria que você saísse e ficasse ao lado dessa pessoa. Vamos continuar cantando, você já ao lado dessa pessoa. Depois nós vamos orar e você vai estar sendo a igreja intercedendo nesse momento, em nome de Jesus de Nazaré. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, as montanhas e vales, desertos e mares, só me fazem chegar perto de ti, Senhor. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara com fé, igreja. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em
orar nesse momento. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu nos amas. E os Teus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. O Senhor deseja, Senhor, nos fazer bem. E eu tenho aqui na frente aqui, Senhor, irmãos e irmãs que estão dizendo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero teselac, eu quero ser próspero, eu quero fazer e dar certo, eu quero frutificar, não apenas numa área, mas em todas as áreas, na área espiritual, emocional, profissional, ministerial. Então eu quero pedir que o Senhor venha e abençoe essas pessoas, toque em cada um. A tua igreja já está ao lado deles. Irmãos estão orando, irmãs estão orando. Então enche agora da tua graça, enche agora do teu poder. Vem uma unção fresca sobre cada um que está aqui. Derrama da tua unção. Eu te peço assim, Senhor. Nós declaramos isso em teu nome, que assim está feito, e feito está em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas forte ao Senhor.